O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido Jesus, respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Nessa primeira semana do tempo comum deste novo ano litúrgico, nós tivemos, através da liturgia, a oportunidade de acompanhar vários atos, gestos de Jesus que manifestam o sentido da sua missão. Durante o ano, nas 34 semanas do ano litúrgico, no tempo comum, nós teremos a oportunidade de acompanhar o caminho de Jesus. E somos chamados a fazer junto com ele este caminho, principalmente para tomar consciência da nossa vocação de discipulados, discípulos missionários de Jesus. É importante que cada um de nós abra o coração e compreenda que os apelos que encontramos na palavra de Deus ressoam e são dirigidos diretamente a cada um de nós pelo batismo que recebemos. Eu diria que a liturgia de hoje deve ser um consolo para todos nós, porque mostra que o Senhor chama por sua misericórdia. Chama não pelas capacidades ou qualidades do chamado, daquele que é chamado, senão espera que ao longo do caminho, na resposta daquele que é chamado, ele possa crescer, desenvolver e manifestar seus dons. Assim foi com Saul, chamado para ser o primeiro rei em Israel, assim foi com Levi, o cobrador de impostos. Durante a semana ouvimos a saga do profeta Samuel, como ele nasce de maneira misteriosa, maravilhosa, sua mãe considerada estéril, concebe, e ele tem uma vida extraordinária. Anuncia ao povo de Israel a palavra de Deus, e ontem ouvimos o povo lhe pede um rei. Embora com todas as advertências do profeta, o povo insiste, e Deus então diz ao profeta que faça a vontade do povo, embora com todas as advertências das consequências disso. E nós sabemos pela história da salvação que, embora o povo tenha experimentado algum tempo de glória com os reis Saul, Davi e Salomão, a verdade é que a monarquia e depois os governos que se seguiram fizeram com que Israel caísse num declínio, até ser escravizada por povos estrangeiros. É um texto que vale muito a pena a gente meditar as consequências de quando o povo deixa de ter Deus como rei, de quando o povo deixa de assumir sua responsabilidade, delegando a uma única pessoa, a figura do rei, a responsabilidade do povo. Depois, essa palavra de Jesus no Evangelho vai constituindo o seu grupo de discípulos. Nessa semana ouvimos ele que chama Simão e André, Tiago e João, os primeiros discípulos, os pescadores, e agora chama Levi, o cobrador de impostos. Isso demonstra para nós que qualquer pessoa que
ouça, que acolha o chamado do Senhor, pode ser um discípulo missionário dele no reino. Então, peçamos nessa liturgia a graça de que também nós compreendamos que somos chamados, cada um de nós a partir da própria realidade da vida. Às vezes a gente fala, o Papa Francisco fala de uma evangelização do enquadramento. Às vezes a gente pensa que para ser discípulo de Jesus a gente precisa de uma formatação, de um enquadramento. Não, o Senhor nos chama para sermos sal e luz nos ambientes, nos locais onde estamos e aí testemunhar o Evangelho. Então peçamos a graça de acolher esse chamado e durante esse ano fazer esse caminho de discípulos missionários de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.